Em Lucas, no capítulo 12, eu quero poder refletir com vocês acerca de uma dinâmica que, no modo como ela acomete a nossa vivência psíquica e emocional, ela cria na gente um ponto de cegueira, a fim de nos tornar inaptos a enxergar o cuidado e o amor de Deus por nós. O cuidado e o amor de Deus por nós. Portanto, dentre tantas as coisas que possuem o potencial de nos entorpecer, e nesse entorpecimento criarem obstáculo para a nossa sensibilidade, para o nosso discernimento, na direção de perceber o cuidado e o amor de Deus por nós, está as muitas preocupações com as coisas dessa vida. Com as coisas dessa vida. As coisas dessa vida, obviamente, elas exercem na economia da nossa energia anímica um peso considerável, até porque elas se envolvem com a nossa autoestima, com a nossa identidade, com a nossa visão de mundo e consideração acerca das coisas. Portanto, são muitos medos que se desdobram dentro da gente, medos esses inclusive insuflados pela nossa imaginação. E a imaginação, ela percorre como um terreno fértil para o nascimento e para a profusão de inúmeras inseguranças, que no conjunto avolumam-se numa preocupação imensa que de fato nos ocupa tanto ao ponto de não deixar espaço para a reflexão, para a ponderação, quiçá até para a confiança e para o descanso no amor de Deus. Portanto, em Lucas 12, antes de chegar exatamente na parte que eu queria recortar para a gente refletir, no início do capítulo 12, Jesus ele vem de um embate com os religiosos daquela época, onde ele vai denunciando posturas, comportamentos e crenças que produzem todo um sistema de comportamento que, embora caracterizassem aquelas pessoas como religiosas, contraditoriamente a afastavam do espírito da vida, do espírito de conexão com Deus. E na entrada do capítulo 12 aqui, diz a narrativa aqui do Evangelho que miríades de pessoas se reuniam em torno de Jesus. E Jesus ele começa a falar sobre o fermento que a mentalidade de escribas e fariseus poderiam produzir no contato e no convívio com pessoas. E esse fermento era a hipocrisia, que é você desenvolver para o lado de fora um estilo de vida que não é pertinente ao que de fato você vive no oculto do seu dia a dia. E na esteira dessa reflexão, Jesus vem trazendo ponderações que são ponderações que trazem um senso de localização e de descanso para o ser, sobretudo para aqueles que estejam abertos e sensíveis para tal. Veja aqui
no versículo 4. Olha a evolução do capítulo 12, no versículo 4, olha a evolução da reflexão de Jesus. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eles só podem matar o corpo, é só esse casulo aqui. Eles não têm acesso a mais nada. A mais nada. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Ele cria uma reflexão de como até os nossos medos, eles estão alienados relativo aos seus respectivos significados e pesos na vida. Jesus vai ajudando a gente a endereçar de maneira coerente e pertinente a causa e o efeito, a ação e reação do modo como funcionam os nossos sentimentos. E ele diz que não a esses vocês venham a temer, temei antes aquele que tem o poder de fato, ir além do que pode acontecer a esse casulo aqui propriamente dito. Só que aí, no que diz respeito a esse, que pode de fato prejudicar, olha a reflexão que Jesus vem tecendo sobre ele. Versículo 6. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Olha só, primeiro ele diz a quem a gente tem que temer, e depois ele fala acerca desse a quem a gente deve temer. Se vocês tiverem que temer alguém, temam a Deus, mas sobre ele, deixa eu falar a disposição dele para vocês. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus, ou seja, aquilo que pela valoração econômica do modo como vocês trabalham, vocês não dão a menor importância, não passa em esquecimento diante de Deus, porque não é o modo como vocês valoram as coisas que determina o modo como Deus enxerga as coisas. Portanto, aquilo que vocês possam considerar sendo o mais desprezível, isso não está em esquecimento diante de Deus, porque definitivamente Deus não vê do modo como vocês veem as coisas. E aí ele prossegue, versículo 7. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Olha que coisa linda. Olha que senso de propriedade, de cuidado. Todos os cabelos da sua cabeça estão contados, que é uma outra dimensão da nossa vida, onde está aí, eu estou para conhecer alguém que tenha passado a vida contando quantos cabelos ele tem, porque é uma coisa que nasce com tanta profusão que a gente leva em consideração muito mais o conjunto do que a quantidade numérica propriamente dita. E aí você olha diante de Deus e percebe que até diante disso existe uma singularidade onde um a um está contado. Então é um senso de amparo que Jesus vai criando. É uma ideia de segurança que Jesus vai construindo,
que aquele que tem maior sensibilidade, ele vai tendo da parte de Jesus instrumentalidade para descansar, para mesmo não tendo algo disponível aos sentidos, mesmo assim ele poder ter um gesto, uma decisão de confiar na direção de descansar ante tal verdade, perante tal verdade. Ora, no espírito dessa reflexão que Jesus vem trazendo, o que chama a atenção é a reação de um ouvinte que estava sentado ouvindo Jesus falar isso. Né? Jesus, ele estava trazendo essa reflexão, e eu creio que essa é uma proposta que traz alívio para o coração, traz um bálsamo para os nossos medos e para as nossas desconfianças. Mas chega aqui um ouvinte, no versículo 13, e depois de ouvir essa prédica de Jesus nessa direção, olha aqui que ele diz aqui no versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Eu fico... Isso às vezes já não me aconteceu com tanta frequência, né, quanto acontecia. Deve ter acontecido com Jesus, ou até com aqueles que às vezes estão com frequência, né, falando sobre vida, falando sobre esperança, e aí chega nesse momento, e aí um lá no meio da multidão: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Aí você, meu Pai do céu, não entendeu. E aí Jesus no versículo 14 diz: Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Quem? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, de toda e qualquer necessidade de posse, de todo e qualquer balizamento da sua segurança pessoal, atrelada ao quanto de material você possa ter acessível aos seus sentidos. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Para quem será? Assim é com todo aquele que procura para si mesmo e não é rico para com Deus. E não é rico para com Deus. E não é rico para com Deus. Sabe, a grande verdade é que a reflexão que nós estamos trazendo aqui não visa produzir passividade para aquilo ao qual você, por vezes, tenha direito legítimo, para aquilo no qual você possa ter possibilidade de conseguir
para aquilo que uma vez você conseguindo, talvez nem iria solucionar todos os problemas da sua vida, mas te traria uma melhor qualidade de vida. O que eu estou refletindo aqui são as preocupações que nos distanciam da possibilidade da produção do benefício do Evangelho no nosso coração. O que está sendo dito aqui é a natureza de determinados desejos e de determinadas buscas que naquilo em que a gente se aplica a obter, nós vamos sendo deformados no caminho. E o modo como a gente cultiva na nossa imaginação a ideia de solução como sendo a única possibilidade de resolução, com a gente se apropriando de uma determinada situação, bem ou posse. É o estreitamento da visão de mundo, quando os nossos horizontes eles se reduzem e eles passam então a se afunilar num único ponto, de maneira inclusive a levar-nos a não absorver os sinais e os indícios de cuidado de Deus ao nosso redor, ao nosso favor. Porque a grande verdade é que a nossa consciência fecha um conluio com a nossa alma, no sentido de só admitir o sossego da alma se nós tivermos algum depósito. Sem um depósito palpável, é como se a consciência admitisse, tolerasse o debater-se da alma como algo compreensível e não pudesse utilizar o benefício do Evangelho como algo para sossegá-la, para acalmá-la. E essas preocupações, elas nos ocupam de uma tal forma que o benefício do Evangelho passa no máximo como uma poesia nos ouvidos de quem ouve. Mas a nossa concepção de solução, ela fica altamente condicionada à necessidade da formação de um depósito, para que então eu possa abrir o meu coração para a possibilidade de que eu estou sendo guardado, de que eu estou sendo cuidado, e de que, de fato, efetivamente, Deus tem feito algo por mim. E esse é o perigo. Perigo, inclusive, denunciado por Jesus ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, quando ele diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Que aquele dia vem, ele vem, mas para ele cumprir esse aspecto de se fazer repentino como um laço, depende do ângulo por onde nós estejamos olhando e interpretando a vida. Não torne a verdade da vida algo fatídico na direção de, uma vez acontecendo com você, produzir em você desespero, como se a verdade da vida fosse um laço. Porque laço não é, salvo aquilo ao qual você se agarra e se prende, como idolatria de solução
para você então viabilizar para si a possibilidade de acalmar e aquietar a sua própria alma. A grande verdade é que nós lemos aqui uma passagem do como até uma mensagem vinda da boca do próprio Jesus pode passar desapercebida para um coração tumultuado. Tumultuado porque abarrotado de tantas preocupações, onde no seu coração se estabelece a eleição de determinadas soluções que, no modo como a gente se lança a buscar essa solução, a gente não percebe o quanto aquilo vai produzindo corrosões dentro da gente. No modo como a gente se ressente, no modo como a gente se torna obstinado, no modo como a gente pode ficar com o coração povoado pela mágoa, no modo como a gente pode ir se desfigurando no processo e se tornando pobres para com Deus. Quando, na verdade, o que Jesus convida é para que sejamos ricos para com Deus. E ser rico para com Deus não é sinônimo de que você não possa adquirir e correr atrás de bens, de meios viáveis e plausíveis para a própria subsistência. O que se está dizendo aqui não é uma apologia pela miséria, como sendo a única forma de nós viabilizarmos uma conexão saudável com Deus. Não, não é isso. O que se está dizendo aqui é uma proposta para o equilíbrio. E o modo como a gente se faz cego e surdo para os sinais do cuidado de Deus, quando o nosso coração fica tumultuado e povoado com preocupações que elegem soluções específicas, sem as quais a gente chama para nós mesmos o álibi para vivermos perturbados, em sofreguidão, em descontentamento. E isso caminha de uma maneira tão presente na nossa maneira de ser, que você vê, por exemplo, Jesus, logo depois da multiplicação dos pães. Houve a multiplicação dos pães e, de imediato, no dia seguinte, a multidão vai novamente atrás de Jesus. Mas não por causa da mensagem, mas por causa do pão. Não por causa do significado, mas por causa da possibilidade de adquirir o imediato. E ali Jesus, em João capítulo 6, ele inicia um daqueles discursos que foi mais considerado como pesado, como difícil, porque ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E ali Jesus força, vamos dizer assim, a abertura simbólica da consideração idolatricamente concreta da percepção de seus ouvintes, na direção de que eles pudessem transcender a presente ordem de coisas e se entenderem guardados para muito além daquilo que levava eles a um movimento de buscar, de uma busca concreta, de uma busca material que iria acabar por desfigurá-los. Mas aquela geração, tanto quanto muito da nossa, caminha altamente comprometida. Infelizmente, aquelas pessoas se tornaram tão obstinadas na sua busca
que não só crucificaram Jesus, como também se tornaram espectadores, e muitos deles participantes da tragédia da destruição de Jerusalém, onde eles foram preocupados com a simbologia, preocupados com a concreção da suposta manifestação de Deus expressa em pedras e tijolos, foram obstinadamente até o fim, ao ponto de serem dizimados e trucidados da pior maneira possível. Da pior maneira possível. Porque não transcenderam em confiar no amor de Deus. E aqui eu queria ter ressaltado essa passagem do como uma mensagem que fala de amor e acolhimento pode ser nulificada pelas nossas obstinações de projeto de solução, como sendo uma alternativa autoproclamada, de sendo apenas pela via dessa resolução que a gente pressupõe a calmaria na nossa própria alma. E Jesus, ele propõe uma outra via, a via menos percorrida, o caminho estreito, de mesmo não tendo ainda a concretização material da realização palpável daquilo que você precisa como solução, mesmo assim você já se pode ver guardado, você já se pode ver amado, ao ponto, inclusive, de olhar para trás e você perceber nos detalhes o amor de Deus. Talvez não na satisfação plena daquilo que você gostaria, até pelo que você calcularia que seria razoável, que seria minimamente confortável, mas de um ponto de vista de até histórias muito mais drásticas, você olhar para trás e ver que você não esteve desassistido nas coisas essenciais. Isso é graça. E é essa graça que eu gostaria hoje aqui de reafirmar no nosso coração, a fim de que não nos deixemos entorpecer pelas muitas preocupações dessa vida. Preocupações que exacerbam o nosso olhar, tumultuam os nossos sentimentos, de maneira a suscitar em nós questões altamente deslocadas e desconectadas com o espírito do benefício que a gente tem recebido, como foi o levantamento da questão desse sujeito, mesmo depois desse discurso proferido por Jesus. Jesus falando de ternura, de cuidado e de proteção, e como se não bastasse, levanta um sujeito do meio da multidão e diz: mestre, ordena que o meu irmão reparta comigo a minha herança. É isso mesmo? Quem me elegeu juiz ou partidor entre vós? Existem escolhas que são nossas. São nossas. Do ponto de vista até legal e da mensuração numa balança, talvez a gente não teria dificuldade para concluir o seu direito nessa história. Mas eu creio que até esses contextos muitas vezes são oportunidades fornecidas pela vida para que se cumpram em nós como dispositivos desveladores da nossa própria verdade, relativo a o que você estaria disposto a se tornar por aquilo que você busca. O que você estaria disposto a ser moldado em você para obter aquilo que você
tanto deseja. Você pretende ser rico para com aquilo, para com as suas obstinações e pobre diante de Deus? Ou você deseja empobrecer a sua idolatria de desejo para ser rico diante de Deus? Essa é a proposta que o Evangelho faz. Porque dependendo do modo como a gente se embevece, das preocupações que nós mesmos alimentamos dentro da gente, o cuidado e as sutilezas da companhia de Deus junto com a gente se passam desapercebidas, levando a gente a intensificar cada vez mais as nossas queixas, as nossas agonias e as nossas insatisfações, ao ponto de descambar para o discurso politicamente correto de alguns que falam: não, Felipe, assim, eu até creio em Deus, creio, não, assim, Deus é pai, Felipe, tudo, mas, poxa, essa situação e essa daqui, bem, assim, não, mas para que essa confissão inicial? Para que você ser politicamente correto na direção de dizer que eu sei que Deus, se isso não tem nenhum efeito em você? Nenhum. Para que esse enunciado? Se na verdade tudo em você funciona na direção de abrir espaço e alimentar a sua própria insatisfação. É por isso que essa dualidade se forma na gente e é ela que nos distancia do benefício do Evangelho. É por isso que Jesus conta aquela parábola do mendigo e de Lázaro, né? Do mendigo e de Lázaro. Opa, peraí, gente, me corrijam. Mendigo e Lázaro era a mesma pessoa. Do rico e de Lázaro. Do rico e de Lázaro. Do rico e de Lázaro. O rico vivia a vida de nababo, vivia uma vida em abundância. E a abundância do modo como ele vivia o tornava cego para a realidade à sua volta. Ao mesmo tempo, na sua porta havia um mendigo que comia das migalhas daquilo que sobrava daquele rico. Chegou o momento dos dois partirem. E na parábola, né, é uma alegoria criada por Jesus. O rico está lá do lugar de sofrimento e ele vê Lázaro em paz. Lázaro, o mendigo, estava em paz, sentado no seio de Abraão, comungando por ele. E aquele rico de si mesmo, rico dos seus próprios prazeres, rico das suas próprias satisfações, em estado de agonia, ele olha para Lázaro e diz a Abraão: Pai Abraão, permita que Lázaro pelo menos venha molhar a ponta da minha língua com uma gota de água. E Abraão explica para ele, não tem como fazer isso, porque existe um abismo entre nós e vós, intransponível. E aí o rico, ele ainda continua: pois então, pai Abraão, permita que Lázaro possa pelo menos ressuscitar e ir lá falar com os meus familiares, para que se arrependam e não venham para cá. Porque há de ser que ele, ressuscitando dos mortos, eles possam se arrepender. E Abraão fala para ele uma coisa intrigante: não tem como isso acontecer. Porque ainda que essa permissão fosse dada e Lázaro ressuscitasse, eles não se arrependeriam. Eles têm Moisés, eles têm a lei, que eles os ouçam. E a gente fica pensando: puxa, mas nenhum homem ressuscitando iria chamar? Não.
Você vê, nem Jesus pregando tem gente tão concentrada nas suas próprias preocupações que elas não ouvem a direção do benefício do Evangelho. Porque para o benefício do Evangelho se cumprir em nós como paz, como descanso, como alegria, como contentamento, eu preciso abrir mão do meu culto ao meu desejo e às minhas propostas de solução. Eu preciso abrir mão disso, porque sem tal emancipação, ainda que Lázaro ressuscitasse dos mortos, isso me passa desapercebido. Sem a relativização do que eu considero como solução, as manifestações mais extraordinárias da graça de Deus em mim passam desapercebido. Haja vista como Jesus multiplicou os pães para mais de 5.000 pessoas e praticamente ninguém percebeu o milagre. Os próprios discípulos só foram entender depois. Portanto, que sejamos ricos para com Deus. Que busquemos em primeiro lugar o reino de Deus, sabedores de que todas essas coisas nos serão acrescentadas. No seu devido tempo, da sua devida maneira. Você está fazendo a sua parte? Você tem procurado se aperfeiçoar? Então, continue a viver, porque absolutamente nada do que você faz está caindo num vazio, salvo você assim considere. Portanto, a minha oração nesse momento é para que o volume das muitas preocupações com aquilo que nós determinamos como solução não venha a nos tornar cegos e surdos para a percepção do amor de Deus por nós e em nós.